Hola. Vamos a estudiar ahora cómo calcular comprimento de arco en una curva paramétrica. Primero vamos a lembrar la expresión que era usada para una función explícita. Si yo tenía que x mudado entre A y B, tenía curva, calcular o comprimento es como esticar la curva y medir con una regla. Entonces, para calcular el comprimento de esa curva, utilizaba esta expresión. L, o comprimento de curva, es integrado entre A y B, los extremos intervalos en x, de este integrado. Ahí parada de 1 más la derivada de y en relación a x, o f' al cuadrado de x. Entonces, esa es la fórmula para comprimento de curva que aprendieron en cálculo 1. Ahora nuestro problema va a ser análogo. So que hay que calcular el comprimento no de una curva dada por una función explícita, vamos a querer calcular el comprimento de una curva paramétrica. Van a ser dadas las ecuaciones paramétricas, en qué intervalo muda el parámetro. Ahí yo voy a querer calcular el parámetro va cuando t igual a alfa, esto en este punto. Cuando t igual a beta, esto en este punto. Ahí yo voy a querer calcular el comprimento de todo este pedazo de curva. Como si yo esticase esa línea, quiero saber cuánto mide esa línea. El objetivo es encontrar una fórmula para echar ese comprimento de curva. Entonces vamos a lembrar las ideas simples que van a permitir calcular el comprimento de esa curva. Primero, a situación más simple que este puede imaginar. Si este tiene una recta, un segmento de recta, ¿cómo calculo el comprimento de un segmento de recta? Va a ser a raíz cuadrada de este delta x, el teorema de Pitágoras. Aquí tengo un ángulo recto, delta x al cuadrado más delta y al cuadrado. Ahora, si a nuestra curva ya no es más un segmento de recta, ahora voy a imaginar que tengo esta función de aquí. Y igual a f de x. Una primera aproximación sería falar que el comprimento de la curva es aproximadamente igual al comprimento de un segmento correspondiente. Un segmento que une los puntos extremos de la curva. Y eso sería una aproximación. La verdad, para esa aproximación es muy grosa. Si yo quiero mejorar la aproximación, yo voy a tener que dividir en pedazos a curva. Voy a tener que hacer una partición de intervalo en x y aproximar a curva por segmentos menores. Y con eso mejora la aproximación. Y eso que yo voy a hacer aquí. Yo tengo una curva paramétrica. Entonces yo voy a escoger una partición, voy a escoger un conjunto de puntos de la curva y voy a aproximar el comprimento de la curva por los comprimentos de ese conjunto de segmentos, la suma del comprimento de cada uno de esos segmentos. Esa partición que yo faço en puntos de la curva, tengo que ser análogo en una partición de intervalo de parámetro. O parámetro mudado entre alfa y beta, ahora yo voy a tener que T1 es igual a alfa y aquí voy a tener un delta t. Voy a tener una partición también de un parámetro. Esa partición de un parámetro leo una partición en diferentes puntos de la curva. Y con eso, ¿cómo voy a poder calcular el comprimento de todo ese segmento? Vamos a hablar que el comprimento de ese segmento, de toda la curva, es la suma de los segmentos, desde 1 hasta n-1, de tal forma que el último es n-1 n. Cuando yo sumo todos esos segmentos, eso va a dar una aproximación. Si yo quiero que la aproximación vire igualdad, entonces yo tengo que echar un límite cuando n tende a infinito de toda esa suma. Entonces pensamos que yo tenga cuanto más
mayor número, cuanto mayor el valor de n, más puntos yo voy pegando, más próximos entre sí y a aproximación más exacta. Então, a igualdade vai acontecer no limite, quando n tende a infinito. Este n aqui vai ter que tender a infinito. Então, vamos voltar nas equações paramétricas. A partir das equações paramétricas, a derivada de x em relação a t é feliz. São duas formas de representar a derivada. E a de y em relação a t é y'. Bom, então eu vou querer agora utilizar o raciocínio vai ser análogo para qualquer um destes subintervalos no parâmetro. Eu vou pegar um genérico, o intervalo iésimo, de ti até ti mais 1. Para cada um desses intervalos eu vou utilizar o teorema do valor médio. E que é o que fala o teorema do valor médio? É que dentro desse intervalo, a gente não sabe qual o valor especificamente, mas o teorema afirma, se as funções são contínuas, existe a derivada, é que existe um ponto dentro do intervalo, o valor de t, aqui de fato estou pegando dois, existe um ponto para cada função que é contínua, de tal forma que quando eu mudo, aqui eu tenho uma derivada infinitesimal. Quando eu faço a uma diferença finita, em lugar de Δx, do diferencial em x, eu vou ter o Δx, um intervalo finito. Para algum valor de t dentro do intervalo, é verdade essa igualdade. Isso é o que afirma o teorema do valor médio. E a mesma coisa para y. Com y é y. Y. Então, isto é válido ponto a ponto. Agora eu quero um intervalo maior. Todo este intervalo. Então, vai existir algum ponto dentro desse intervalo, quando as funções são contínuas e existe a derivada, de tal forma que a variação em Δx eu posso relacionar com a variação em Δt. Avaliar a derivada em um ponto dentro do intervalo. A variação em Δy eu posso relacionar com a variação em Δt, avaliando a função em um ponto dentro do intervalo. E esses valores de Δx e Δy são os que eu vou colocar dentro da raiz quadrada. Então vamos ver como fica. O comprimento deste segmento de reta ou desse vetor que vai de pi até pi mais 1 é o Δx i ao quadrado mais o Δy ao quadrado. Isso vale para cada um dos segmentos do subintervalo. E aqui simplesmente eu vou trocar este Δx por f' ti estrela Δt i. Estou fazendo esta troca que eu, graças ao teorema do valor médio, aqui fica o quadrado. E aqui também vou fazer a mesma troca. Aqui vou trocar o y em ti, duas estrelas Δt ao quadrado.
yo puedo colocar en evidencia. Y como está cuadrado los dos isomandos, puede salir fuera de integral. Vamos a verificar F' entre I estrella al cuadrado más Y línea entre I duas estrelas al cuadrado delta de I fora da I cuadrado. E aqui, para que fique mais familiar, de fato, este intervalo, este é o comprimento de dos pedacinhos poligonais, daqui destes segmentos, comprimento de dos segmentos. Então, eu tenho que voltar naquela expressão de L. A gente tinha que L era o limite quando N tende infinito da somatória desde L igual a 1, desde I igual a 1 até N menos 1 de PI mais 1 módulo. Esse era o limite. O comprimento de toda a curva é a soma dos comprimentos dos segmentos de retas. No limite que L tende infinito. Quando eu tenho uma partição muito apertada. Então, este valor é o que eu vou colocar aqui dentro. Este valor é o que vai aparecer aqui dentro. Então, de fato, vamos ter que L é o limite quando N tende infinito da somatória desde I igual a 1 até N menos 1 e aqui aparece a raiz quadrada. F' entre estrela I tudo ao quadrado de línea entre duas estrelas I tudo ao quadrado delta T. Esse limite é parecido com uma soma de rima. A única diferença é que aqui estes pontos não são idênticos. Mas quando N tende infinito, pode ser considerado que esses dois pontos são iguais. Em geral, eles são aproximadamente iguais. Quando N tende infinito, esses dois pontos, N tende infinito, esses dois pontos, aí a gente vai trocar por T, que é um valor genérico representando que o intervalo vai ser cada vez menor. E esses dois pontos têm que ficar dentro desse intervalo. Então, essa soma se transforma de fato em uma integral. E é a integral. Aqui, percebam que eu estou integrando os extremos do intervalo entre alfa, estou integrando em T. A integral vai ser relacionada com este delta T se transforma em dt. Então, vai sobreviver a integral, somatória se transforma em integral, então vou ter F' em T ao quadrado e em T ao quadrado de T. E uma forma alternativa de escrever esse integral é escrever desta forma. F é igual a x. Então eu posso x' em t ao quadrado y igual a y. Y' em t ao quadrado de t. E essa é a expressão que vamos utilizar para calcular
calcular comprimento de una curva paramétrica. Aquí son as derivadas das ecuações paramétricas da curva. E estes são os extremos do parâmetro. Essa é a expressão que vamos utilizar para achar comprimento de uma curva paramétrica. Então é isso. No próximo vídeo vamos discutir um exemplo. Até a próxima.